Olá, gente, tudo bem? Espero que estejam bem dentro de casa, porém estudando, tá? E aqui vai a contribuição do professor. Isso é uma aula de ensino fundamental 2, nono ano. A gente vai falar sobre átomos, relembrar. Eu vou encurtar o histórico aqui. O histórico começou lá em Dalton, que falava que o átomo era indivisível, imutável, né? Ele era uma esfera. Depois partiu para Thomson. Thomson que descobriu as cargas elétricas negativas, né? Falava que deveriam haver cargas elétricas positivas. Ernest Rutherford, ele que foi aluno de Thomson, ele propôs um novo modelo atômico, afirmando a existência de uma carga positiva no núcleo, né? E ele dizia que os elétrons, as cargas negativas, estavam ao redor ali do núcleo. Niels Bohr afirmou que concordou com Rutherford, tanto que o modelo proposto por Niels Bohr, ele intitulou-se de modelo Rutherford-Bohr. Por quê? Porque além de afirmar que existiam elétrons circundando o núcleo positivo, existiam os elétrons ao redor do núcleo em camadas específicas, em 7 níveis específicos. Esses elétrons podiam ganhar energia, saltar para níveis mais externos e podiam perder essa energia. Ao perder, eles voltavam ao seu nível de origem, emitindo luz. Isso é um pequeno resumo do que nós vimos. Eu quero que vocês peguem um livro e possam novamente estudar, ok? E agora nós vamos começar com a aula um pouco mais dinâmica. Houve um pouco de improviso, fiz na minha casa, tá? Mas eu espero que vocês possam entender. Tudo bem? Vamos estudar. Eu estarei à disposição de todos vocês. Vamos saber agora o que de fato é o átomo. Digamos assim, átomo. Quem é o átomo? Didaticamente, a gente representa ele dessa forma. Duas áreas específicas. Uma região denominada núcleo e outra região denominada ou chamada de eletrosfera. Essas duas regiões acomodam partículas elétricas, né? Essas partículas elétricas, elas têm dois tipos de partículas elétricas que estarão lá no núcleo. Quais são essas partículas elétricas que eu coloquei aqui de duas cores, verde e azul, que estão no núcleo? São as partículas elétricas positivas e as partículas elétricas neutras. Não é negativa, lembrem-se. As partículas elétricas positivas, elas são conhecidas como prótons. Elas estão aqui dentro. As partículas elétricas neutras, elas são conhecidas também como nêutrons, tá? Como nêutrons. Essas partículas estabilizam os prótons, como veio lá desde Rutherford, o modelo Rutherford-Bohr, né? Ao qual nós já estudamos. Ao redor do núcleo a gente vai ter a eletrosfera. Essa eletrosfera, ela possui uma carga elétrica específica, carga elétrica negativa. Qual é o nome dessa carga elétrica negativa? Elétrons. Elétrons. O nome dessa carga elétrica negativa, ao qual gira a altíssimas velocidades ao redor do núcleo, é denominada de elétrons. É interessante salientar que Niels Bohr nos mostrou que entre os elétrons que giram a altíssimas velocidades e o núcleo, há um grande espaço vazio. Há um imenso espaço vazio. Desde Thomson, desde Rutherford, foi mostrado isso através do experimento de raios catódicos lá que a gente viu. Certo? Quando se tem uma semelhança entre a quantidade de elétrons e a quantidade de prótons, a gente diz que o átomo é eletricamente neutro. Onde é que estarão os prótons? No núcleo. Toda vez que os prótons tiverem a mesma quantidade que os elétrons, nós teremos lá um átomo eletricamente neutro. Certo? Diante dessas características de cargas elétricas, a gente também tem o número atômico. É a identidade do átomo, é o CPF do átomo. Quem é o número atômico? Aonde está o número atômico? O número atômico, ele nada mais é do que a mesma quantidade de prótons. E o número atômico tem um símbolo. Como é o símbolo do número atômico? Z. Se Z é a mesma coisa que P,
então a quantidade de prótons será o número atômico. Exemplo, a gente tem o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio, o símbolo O. O número atômico colocado embaixo, se o número atômico do oxigênio é 8, o número de prótons também será 8. O elemento químico cloro tem um número de prótons 17. Então, o número atômico do elemento químico cloro será 17. Nenhum outro elemento químico terá o número atômico 17, a não ser que seja o cloro. Nenhum outro elemento químico que não seja o oxigênio terá o número atômico 8. Essa é a identidade, o CPF de cada elemento químico, certo? O número de massa, ele é outra característica, é tudo aquilo que está no núcleo. A carga do elétron, ela é relativamente desprezível, quase 2.000 vezes menor do que a carga do próton. Então, a gente costuma dizer que o número de massa está dentro do núcleo. E quem é que está dentro do núcleo? Nós já vimos. O número de massa nada mais é do que a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, tudo aquilo que está no núcleo. Mas o número de massa tem um símbolo. Qual é o símbolo do número de massa? A. Ou seja, então a gente vai ter A é igual a P mais N. Todas as vezes que quisermos ter o número de massa, é dessa forma que a gente vai encontrar. O número de nêutrons, que muitas das vezes não, quase sempre ele está oculto. Como é que a gente vai encontrar o número de nêutrons de um átomo? Lembrem-se, em massa existe nêutrons. Se em massa existe nêutrons, é só eu tirar o número de prótons e o restante será o nêutron, certo? Então vai ficar assim, número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons. Se no número de mais uma vez, se no número de massa há o número de nêutrons e o número de prótons, é só eu tirar o número de prótons que eu vou ter o número de prótons da massa, que eu vou ter o número de nêutrons. Certo, galerinha? Voltem o vídeo, retrocedam, parem, dêem uma analisada, tirem um print, escrevam no caderno, deem uma olhadinha aí. Certo? O número de nêutrons e o número de prótons e o número atômico e o número de massa, desculpa, eles são representados graficamente em todo o átomo. Por exemplo, se eu tenho um átomo irrisório, hipotético, intitulado de E, o número atômico estará embaixo. Aqui, ó, o Zzinho aqui, ó, e o número de massa estará em cima. Bom, mas aí tem uma velha questão que eu ensino todos os anos aos meus alunos. Depende. Nem sempre o número de massa e o número atômico vem dessa forma. Por exemplo, no livro de vocês, o número atômico está em cima e o número de massa está embaixo. Então, assim, todo livro que a gente lê vai depender sempre de uma coisinha chamada legenda. O que é a legenda de uma tabela? O que é uma legenda de uma foto? O que é uma legenda de uma imagem? É a descrição do que existe nesses caracteres. Se eu tenho uma foto, eu tenho dizendo lá embaixo do que se trata. No livro de vocês está explícito na tabela periódica que a gente vai estudar. O A é o número de massa, está embaixo. O Z é o número atômico, está em cima. O nome disso é legenda. Tá? Então vamos para um exemplo aqui. O elemento químico berilo que está lá na tabela periódica, certo? O elemento químico berilo que está lá na tabela periódica, por exemplo, ele tem o símbolo Be. Sabe qual é o número atômico do berilo? 4. O número de massa, 9, alguma coisa. A gente arredonda, tá? Então aqui já está igual ao livro de vocês. O elemento químico berilo de símbolo Be, número atômico 4, número de massa 9. Beleza? Como é que vai ficar? Eu quero de vocês número atômico que a gente acabou de ver. Número atômico, número de prótons, número de elétrons, número de massa e número de nêutrons. Qual é o número atômico de todo elemento químico? É a identidade, professor. Pois é, qual é a identidade do berilo? Está lá, 4. Se a identidade do átomo é o número atômico e o número atômico é a mesma quantidade de prótons, Z é igual a P, certo? E nós vimos lá também que todo átomo eletricamente neutro possui a mesma quantidade de elétrons idêntica à quantidade de prótons.
E esse é. E nós veremos posteriormente por que ele é um átomo eletricamente neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons, também vai ser 4. O número de massa está explícito. Qual é o número de massa do átomo de berílio? 9. E o número de nêutrons, professor, que o senhor não deu? Está aqui. O número de nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. Qual é o número de massa? 9. Qual é o número de prótons? 4. Número de nêutrons, finalmente, será 5. Beleza, pessoal? Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai fazer outras atividades, outros exemplos daqui a pouquinho. Resolver exercícios. Bom, duas questões. Vamos, acompanhe comigo. Primeira questão. O átomo de manganês tem 25 prótons e 31 nêutrons. A respeito desse átomo, descreva o número atômico, o número de massa e o número de elétrons do átomo. Do átomo eletricamente neutro. O que é que acontece? A gente sempre tem que anotar aquilo que o problema nos dá para a gente organizar o pensamento. Lembra lá? Então, o que é que o problema nos dá? O problema nos dá 25 prótons, está aqui. O problema nos dá 31 nêutrons, está aqui, organizando o pensamento. E ele nos solicita o número atômico, ele quer o número atômico. Ele também quer o número de massa. Qual é o símbolo do número de massa? A. E ele nos dá a dica que o átomo é eletricamente neutro. É lindo isso. O que é um átomo eletricamente neutro? O átomo que possui a quantidade de prótons e elétrons iguais. Certo? A mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons são a mesma. Então vamos lá. Ele quer o número atômico. Lembre-se, número atômico é igual ao número de prótons. Qual foi o número de prótons que ele nos deu? 25. Então o número atômico também será 25. Certo? Número de massa. O número de massa, lembrem-se, é igual a tudo que está dentro do núcleo. Número de prótons mais número de nêutrons. Ele nos deu o número de prótons? Deu. Ele nos deu o número de nêutrons? Deu. Quanto foi? Prótons, 25. Quanto foi nêutrons? 31. Número de massa, logo, será 56. Certo, pessoal? Bom, então está aqui a resposta da atividade. Número atômico e número de massa. Segunda atividade. Suponha um átomo eletricamente neutro. Preciso falar mais alguma coisa? Ó que lindo. Mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Com o número atômico 43, então ele já deu. Vamos anotar aqui, ó. Número atômico 43. E a massa atômica, o número de massa, tem uma pequena diferença aí que depois a gente vai ver. O número de massa igual a 98. Certo? E pergunta qual o número de prótons, qual o número de elétrons, qual o número de nêutrons. Já sabemos que o número de prótons é igual ao número atômico. Se ele me deu número atômico 43, qual é o número de prótons também? 43. Ele está procurando saber o número de elétrons. Em um átomo eletricamente neutro, o número de prótons será igual ao número de elétrons. Número de prótons 43, qual é o número de elétrons? 43. Número de nêutrons, ou seja, está inserido na massa. Número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Se eu tiro o número de prótons, quem é que vai sobrar? Número de nêutrons. Então tá lá. Nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. Qual foi a massa que eles nos deu? 98. Qual foi o número de prótons ou o número atômico que ele nos deu? 43. Qual será o resultado? 55. Beleza? 55. Bom, gente, nessa questão de mesmo número de prótons, seu mesmo número atômico, a gente precisa entender que nem sempre o número de massa será o mesmo. O número de prótons é a identidade do átomo, mas o número de massa não. Por quê? Porque o número de nêutrons pode variar. E para isso a gente tem os isótopos. O que são isótopos? São átomos de elementos químicos que possuem número de massa diferente.
Lembre-se, massa é tudo que está no núcleo. Temos aqui um átomo de hidrogênio. Quantos prótons? 1. Qual é o número atômico? 1. Temos aqui, qual é o número de massa desse primeiro? 1 também, porque ele só tem a carga 1. Só tem uma carga dentro do núcleo. Esse segundo elemento químico, qual é a carga do núcleo? 2. Se a carga do núcleo é 2, a carga negativa, duas cargas, um próton e um nêutron. Então nós temos o número atômico, o número de massa 2 e o número atômico, que é a carga positiva, 1. E esse outro também é o elemento químico hidrogênio. Quantos prótons tem? 1. Qual é o número atômico dele? 1. Quantas cargas do núcleo ele tem ao todo? 3. 2 elétrons, aqui negativo, negativo, e um positivo. Qual é a carga? 3. Então aí a gente percebe que nós teremos um hidrogênio. O segundo é chamado de deutério. Deutério. É um hidrogênio deutério. E o terceiro, com 3 de número de massa, o trítio. A isso nós chamamos de isótopos, elementos químicos que possuem números atômicos iguais, mas número de massa diferente. Quer ver um exemplo? Nós temos lá o elemento químico enxofre, que na tabela periódica ele tem um símbolo de S. Enxofre, certo? O número atômico dele é 16. Todos terão o número atômico 16, ou seja, 16 prótons no núcleo. Mas o número de massa é diferente. 32, 33 e 34. O que é que muda de um para o outro? O número de nêutrons, lembre-se. Nêutrons é igual a massa menos prótons. Aqui, quem é a massa? A. Quem é próton ou número atômico, que é a mesma coisa? 16. É só você fazer. 32 menos 16. Aqui, 32 menos 16. Qual é o número de nêutrons dele? 16. 33 menos 16, 17. O que é isso? Número de nêutrons. 34 menos 16, 18. O que é isso? Número de nêutrons. Então, quem é que varia no isótopo? Quem tem a variação no isótopo é o número de nêutrons, que muda a massa. Mudou o nêutron, muda a massa. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai ver a formação iônica, os números de elétrons perdidos, ou quando se ganha ou quando se perde, e aí formam-se os cátions. Aí a gente entra em tabela periódica e a gente termina parte desse assunto. Ok? Espero ter ajudado. Estudem em casa. Fiz a aula de uma forma meio que improvisada aqui em casa para que vocês tivessem conteúdo. Tá? Tá uma atividade em anexo e tá as atividades no livro em anexo também. Fiquem com Deus, mas fiquem em casa. Um abraço. Gostou?